O Pod vai dividir comigo essa conversa. Eu falo 20 minutos, o Pod fala 20 minutos e, no final, nós estamos prontos para responder as perguntas para vocês. Tá? Então, um ponto importante com relação à LGPD, eu lembro que desde quando nós começamos, né, com segurança da informação, segurança cibernética, sempre nos falaram, mas podia ter uma lei, né, para segurança cibernética, para boas práticas, agora tem. O que você precisa é fazer o cruzamento entre segurança da informação, segurança cibernética e proteção de dados pessoais. Esse ponto eu acho que é muito importante. Porém, algumas ações mais amplas, né, como proteção do ambiente, segurança em nuvem, usar múltiplo fator de autenticação, tudo isso ajuda bastante a gente a implementar especificamente a segurança de dados, ou seja, e também é um modelo proporcional. Vocês vão ver que a proporcionalidade é muito importante, inclusive no licenciamento, né? Às vezes você fala o seguinte, mas para atender a LGPD, eu preciso fazer aumentar o meu nível de segurança. Sim, naqueles lugares onde você precisa de mais segurança. Então, até para otimizar o investimento, essas aquisições proporcionais, eu contrato mais segurança para quem precisa de mais e menos segurança para quem precisa de menos. Isso aí realmente é uma coisa importante até para administrar o seu orçamento. Quem tem orçamento infinito não precisa se preocupar contra isso, ou seja, bota a segurança máxima em todos os lugares. Bom, a Módulo, nós somos Microsoft Gold Partner, fazemos projeto de Security Assessment em ambiente Microsoft. Somos PCI, PCI foi o primeiro, hoje é o maior processo de compliance do mundo, e foi o primeiro processo mundial de tratar a proteção de dados pessoais, utilizando métodos, né? Só que é para cartão de crédito, é dado pessoal de cartão de crédito. O Pod que está aqui conosco, né, ele é um profissional certificado PCI, e eu acho que no PCI, principalmente aqueles que estão aqui, que tratam de meios de pagamento dentro do seu negócio, vale a pena pensar em um cruzamento entre o PCI e o atendimento à LGPD. Existe muita coisa comum, né? O Pod vai até poder falar um pouquinho sobre isso. Também somos membros do CIS. O CIS é o maior consenso de segurança cibernética do mundo todo. Ele tem uma série de scripts, uma série de modelos de controles a serem implementados, né? O Alberto, meu sócio, ele é membro do conselho do Oval do CIS há uns 15 anos, acho que ele é o único brasileiro lá, se eu não me engano, nós usamos os métodos. Vocês vão ver que nós vamos falar muito do CIS, tá? Nos Estados Unidos todo mundo usa, na OTAN todo mundo usa, aqui no Brasil pouca gente usa, mas tem gente boa usando, tá? Petrobras, Banco Central, o Tribunal de Contas, são órgãos que têm utilizado o CIS, e eu acho que aqui no Brasil faz sentido a gente começar a expandir o uso do CIS. A Módulo também é certificada ISO 27001 e somos empresa de estratégia de defesa e o nosso software é produto estratégico de defesa pelo Ministério da Defesa. Nós procuramos manter o nosso time certificado, temos diversas certificações, inclusive certificações em segurança, certificações em proteção de dados. É bem importante essas certificações para a execução dos projetos, né? Inclusive porque a própria legislação fala lá no artigo 50 a questão da adoção de boas práticas, e adotar boas práticas também eu só estou deixando aqui o chat aberto para eu poder ver. Bom, adotar boas práticas também é aderir a padrões internacionais, tá? Bom, já vi aqui uma perguntinha aqui, o Douglas perguntou se nós vamos fornecer a apresentação. Sim, cara, certificado nós não temos, tá? Podemos até pensar em formatos para isso aí, mas se você precisar, até para justificar o horário, por favor, pode entrar em contato conosco, dá só um ok aí, que nós encaminhamos para vocês uma declaração, mas vamos pensar aí com o nosso pessoal para fazer um certificadozinho bacana. Muito bem. A lei, então, ela é formada por 10 capítulos, e o capítulo 7 fala de segurança e boas práticas. Então, obrigado, Vanessa, pela resposta. Então, essa questão da segurança e boas práticas, elas estão juntas, não é por acaso. Os elementos metodológicos estão aí. A metodologia de execução da LGPD também está aí. O artigo 46 ele é didático, ele precisa ser utilizado. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acesso não autorizado em situações acidentais ou ilícita de destruição, perda, alteração, comunicação
ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Esse é o princípio da segurança cruzada com a proteção de dados pessoais. Então, vocês podem notar que quem é expert em segurança e lê um artigo desse, fala, cara, qual é o limite disso aí? Ele está falando de tudo. Ele está sendo extremamente genérico. Obviamente, o limite é o que entra dentro do seu projeto. Então, lembrando, você precisa fazer segurança da informação e existe uma interseção com proteção de dados pessoais. Quanto mais você criar processos que atendam os dois, melhor, obviamente, vai ser o seu resultado. Você tem empresas que o negócio é dependente de dados pessoais. Tá? Então, você pega por um exemplo aí, o iFood, como exemplo genérico, o negócio dele é baseado em dados pessoais. Né? A gente pede, o iFood ele pode pedir o número do meu sapato? Não. Ele pode pedir a localização onde eu estou? É essencial, senão ele não entrega. Então, esses princípios, o iFood tem uma demanda forte de segurança desses dados pessoais. Mas se você pega uma mineradora, a mineradora, o negócio dela não depende de dados pessoais. Ela explode uma jazida, bota no vagão de trem, leva até o porto e entrega para o cliente dela. Não tem muito tratamento de dados pessoais. Óbvio que uma Vale do Rio Doce tem um nível de recursos humanos gigantesco, mas proporcionalmente não é muito grande. Então, o processo de segurança precisa realmente ser proporcional. O artigo 48, ele não fala de gestão de incidentes, mas a forma de implementá-lo é por meio da gestão de incidentes. Tá? Então, quando se fala que o controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, você consegue fazer isso por gestão de incidentes. Por quê? Um incidente, quando tem uma ocorrência, você precisa saber, essa ocorrência é classificada como incidente? E o que é classificado como incidente, você precisa saber, eu preciso comunicar, porque você não vai comunicar todos. Você vai comunicar aqueles incidentes que possam acarretar risco ou dano e que na avaliação do DPO ou do comitê, eles precisam ir para a autoridade nacional. O artigo 50, ele fala sobre boas práticas e governança. Até o termo governança aí, que ele usa governança como sinônimo de gestão. Então, é um processo realmente de gestão. Então, ele diz, os controladores e operadores são a mesma coisa que agentes de tratamento, né, que está lá no artigo 46. No âmbito de suas competências, devem adotar boas práticas, regras de boas práticas e governança. Então, é essencial você usar padrões, usar boas práticas, usar melhores práticas. Quando pega o artigo 46, olha um ponto importante, artigo 46, parágrafo 1º. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos, segurança mínima. Olha o conceito aí de segurança mínima. Inclusive, quando se fala do Marco Civil da Internet, que ele atua em paralelo e foi talvez até uma inspiração também para a LGPD, lá do decreto regulatório, ele fala, por exemplo, em múltiplo fator de autenticação, ou seja, ele começa a entrar, e a autoridade nacional ela publica guidelines. Então, por exemplo, essa semana, para vocês terem ideia de como que isso é dinâmico, a autoridade europeia ela soltou um documento para falar sobre definição de controlador e operador. Nota o seguinte, eles já estão com altíssima maturidade, mesmo assim eles ainda publicam um guideline. Tem guideline de Covid, tem guideline de informação gravada em câmera. Então imagina o seguinte, como é que são as câmeras que estão espalhadas? Esse é um ponto, eu tenho conversado com algumas áreas de TI, falando, cara, olha só, você vai ter que trazer a gravação de câmera para você, porque você precisa ter padrão, você precisa ter segurança, e imagem de câmera é dado pessoal. Em alguns casos pode ser até classificado como dado pessoal sensível. E o parágrafo 2º fala o seguinte, as medidas que tratam o caput desse artigo, né, o caput lá é o texto que está vinculado ao artigo, deverão ser observados desde a fase de concepção do produto ou serviço até sua execução. Isso é o Privacy by Design. Então, esses elementos todos, quando você vai fazer um novo produto, uma nova campanha de divulgação, você precisa ter aplicado o Privacy by Design. Isso aí realmente é essencial. A quem que aplica o Privacy by Design? O DPO, que é uma obrigação da lei, e o comitê, que não é obrigação da lei, mas o DPO realmente vai precisar de apoio de um comitê, principalmente em estruturas maiores. O artigo 48, ele fala sobre gestão de incidentes, e ele coloca ali, ele começa a regular esse processo. A comunicação deverá ser em prazo razoável. O que é prazo razoável? 1 hora, 1 dia, 1 semana, 1 mês, conforme definido. Opa, a autoridade não definiu ainda. E deverá mencionar quais os dados pessoais afetados por aquele incidente,
As informações sobre os titulares envolvidos, quem foram, foi um, foram todos, não sabe, impossível em definir. Os riscos relacionados ao incidente, na verdade não é o risco, né, é a consequência. Os motivos da demora, por que você não comunicou imediatamente, ou seja, além de ser o prazo razoável que não está definido, você tem que justificar. Por que não comunicou imediatamente? O processo de identificação de um incidente, né, ele vai evoluindo em ciclos. A própria gravidade, então a própria gestão de incidentes te dão esse tipo de demora caso um problema pequeno comece a crescer. Ah, eu soube que vazou. Ah, mas ninguém soube ainda. Legal, o incidente é baixo. Pô, todo mundo soube, saiu na capa do jornal. Subiu a pontuação do incidente. E as medidas que foram adotadas. Então, esse artigo 48 fala sobre gestão de incidentes. E o artigo 50 fala sobre governança, né? E olha que interessante. Parágrafo 3º, as regras e boas práticas de governança deverão ser publicadas e atualizadas periodicamente e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela autoridade nacional. Então, esses pontos, né, ter boas práticas, usar padrões, é essencial para o atendimento à LGPD no que se refere à segurança e governança. Bom, nós adotamos uma boa prática, que são os controles do SIS. Ele tem uma vantagem com relação à ISO 27000. A ISO 27000 é excelente para se criar um modelo de gestão, mas ele não é aprofundado, ele não tem os controles. Então, os controles estão aqui. Você tem até correlacionamento entre os controles do SIS e a ISO 27000. A moto é certificada ISO 27000, nós atendemos aos controles da ISO 27000, porém atendemos com os controles do SIS, que são aprofundados e são atualizados. A 27001 e 27002 são de 2013. Este documento é a versão 7.1, é de 2019, sendo que de 2019 até agora eles publicaram várias recomendações e atualizações. Então ele fala quais são os 20 principais elementos para você implementar a segurança cibernética. Número 1, inventário de hardware. Número 2, inventário de software. Número 3, gestão de maturidade. Número 4, o controle, né, de senhas com privilégio. Número 5, configuração. Número 6, gestão de log. Então isso é o básico. Quando você entra para a próxima fase, quando você fala o item 7, que é e-mail e web, ele já considera que você já fez o básico. Então ele não vai falar o básico, você precisa inventariar o software de e-mail. Ele não fala isso, porque considera que você já fez isso no item 2, por exemplo. Então, este processo, esta regra, é uma regra de boa prática, é uma regra realmente excelente em termos de tratamento. E aí você monta os correlacionamentos. Nós temos na nossa solução os controles do SIS, na verdade os subcontroles, né? O controle é de 1 a 20, e cada um desses controles tem um conjunto de subcontroles. A justificativa desse controle é uma coisa, cara, que nós usamos isso aí há muitos anos. Então, esse é um texto da Módula, é um texto de alto nível. E a recomendação, legal. Já que eu tenho que fazer isso, a gente sempre faz a avaliação primeiro de gaps, né? De gaps do SIS CSC. Além disso, os controles do SIS estão correlacionados com a LGPD, estão correlacionados com soluções Microsoft, porque a maior parte dos nossos clientes tem Microsoft, mas podemos colocar correlacionado com outras soluções, e também correlacionado com o NIST CSF, né, o Cyber Security Framework do NIST, e correlacionado com a ISO 27701, ISO 27001 e 27002. Então, esse princípio do correlacionamento é essencial, porque, na verdade, nós vamos usar todas as regras que tiverem para serem. Lembra? Artigo 50, boas práticas, governança. Então, aqui na segurança cibernética, por mais que você vá fazer, eu preciso implementar segurança de perímetro, preciso implementar segurança de device, preciso fazer múltiplo fator de autenticação. Tudo isso está correlacionado com o SIS e o SIS está correlacionado com a LGPD. Bom, então aqui um exemplo de uma análise, né? O SIS ele tem 3 níveis de grupo de implementação. Nós começamos com o grupo de implementação 1, que tem 43 controles, e nós vamos fazendo a análise. Então, nesse caso aqui, esses aqui azul estão implementados, o verde está implementado parcialmente, laranja está em implementação, o vermelho não está implementado, e esse aqui, sei lá, um tipo de verde aqui, está em avaliação. Então, esses são os controles e esse é o modelo em termos de atendimento ou não atendimento. Então, isso aqui é o SIS cruzado com a LGPD, correlacionado com a LGPD. Bom, a nossa metodologia considera o atendimento à lei, o registro corporativo, o cadastro das pessoas, das áreas. Então, olha só, eu sempre brinco que tratar LGPD é tratar inventário, tá?
inventário de hardware, inventário de software, inventário de áreas, inventário de sistema, de parte relacionada, entrevista com parte relacionada, seus fornecedores, seu fornecedor de nuvem, quem é da área financeira, você correlaciona com a ISO 4658, com a resolução 4658 do Banco Central, você faz reuniões de consistência e monta planos de ação. Então, nós temos uma metodologia, né, baseada na metodologia, alguns de vocês já conhecem aí, que é módulo Meta Framework, e nós fazemos as integrações. Um ponto importante, tá? Independente de segurança, nós fazemos a avaliação de impacto para saber quais são as atividades que são mais relevantes para a proteção de dados, a partir de questionários, entrevista com as áreas. Então, independente de segurança, lembra que eu falei que a segurança é proporcional? Quem precisa de mais segurança dentro desse gráfico? Está aqui, é a área de RH. Depois é a área U2, depois é a área de marketing, depois a área U3. Então, você monta esse modelo e esse atendimento precisa ser proporcional. Eu sei aqui que o líder do RH, o líder NB e o líder de comunicação e o country manager, esses caras aqui são essenciais para o meu projeto. Preferencialmente, eles devem participar do comitê. Porque aí, quando eu tenho essa participação do comitê dessas pessoas, obviamente você pode falar, não, se o líder de comunicação participar, ele já vai estar representando outros dois. Então, legal, até para não ficar um comitê muito grande. E o comitê vai tomando as decisões, requisição de titular, incidente, tudo isso vai para a decisão do comitê. Da mesma forma, a gente classifica os sistemas. Então, estão aí vários sistemas, estão aí. Qual o sistema que precisa de mais segurança? O que está aqui em cima, tá? Isso aqui é informação híbrida, tá? Meio verdade, meio ficção, que a gente faz umas adaptações para demonstração. Mas eu sei que o sistema backup e o sistema Facebook e o sistema Dynamics são os que estão em primeiro lugar aqui em termos de necessidade de segurança. Então, esse ponto realmente é um ponto classificado. Aí você, quem são os fornecedores que estão aqui ligados? Nota que o fornecedor também precisa ter segurança. Você precisa acompanhar qual o nível de segurança, quais os recursos de segurança que aquele fornecedor está apresentando. Quem são os responsáveis? Olha só, o líder do RH é responsável por 12 sistemas e ele tem prioridade máxima. O líder de infraestrutura é responsável por 13 sistemas e está em segundo lugar. Então você vai analisando, porque eu sei que o líder de RH, pelo menos o pessoal de RH, tem gente lá que precisa de duplo fator de autenticação. Tem gente lá que precisa de segurança no seu device. Tem gente lá que precisa de monitoramento de arquivo TXT, planilha e assim por diante. Talvez lá em produtação não seja tão relevante. Então, esse tipo de análise, esse tipo de processo, você começa a fazer toda a sua gestão. Bom, está terminando meu tempo aqui, já vou passar para o pós. Outro ponto são as partes relacionadas, os fornecedores. Olha só, você é um cara de segurança, você tem um fornecedor relevante, você tem que ter contato com o DPO desse fornecedor. Porque, na verdade, o DPO com o DPO, né? Os assuntos de segurança entre as organizações vão cada vez mais passar pelo DPO. Tá? Principalmente naqueles casos que têm muitos dados pessoais. Aí isso significa o seguinte, como que é a segurança do cara do Vale Transporte? Eu mando dados pessoais sobre a minha gestão para ele. Ele me manda um monte de informação. Não necessariamente as obrigações existentes e as obrigações legais permitem que eu mande dados anonimizados. Esse é um ponto. Às vezes você pode falar, não, mas eu mando dado anonimizado. A legislação permite? A legislação trabalhista, de impostos, de benefícios, as autoridades reguladoras permitem que você trate com dado anonimizado, que você trate com dado consolidado. Então, tudo isso aí tem a ver com segurança. Inclusive, voltando um pouquinho aqui, vocês vão ver que lá quando se fala em segurança e conformidade, você tem um ponto que ele fala o seguinte, caso os dados sejam sensíveis, caso seja dado de criança e adolescente, e agora, caso seja dado de idosos, você precisa ter modelos diferentes de segurança. Então, duas bases iguais, uma tem dado de criança, a outra não tem, o nível de segurança é diferente. A obrigação de implementar segurança é diferente. Então, por isso que é importante você ter esse tipo de mapa, para você poder fazer o investimento da forma mais correta possível, atendendo, obviamente, a legislação. Bom, também nós fazemos um cruzamento, né? Nós aplicamos um grafo, correlacionando tudo. Nesse grafo aqui, o que está em azul são os departamentos, o que está em verde são os sistemas e suporte de dados, porque quando fala de segurança, não é só segurança da informação e cibernética, não. É também segurança em documento em papel, tá? Você fala, tacar fogo no galpão não é alternativa, porque se o dado for
eliminado, você também tem responsabilidade igual perante a LGPD. Da mesma forma que sai no jornal lá, olha, o cara sofreu uma multa porque vazaram os dados dele, também pode dizer, o cara sofreu uma multa, talvez até maior, porque pegou fogo no galpão que ele guardava dados pessoais. Então, você precisa ter proteção de dados físico também, dos dados em papel. Em amarelo aqui estão os itens da lei, aqui, ó, responsabilidade de sanções, anonimização, log, criança e adolescente, e em vermelho estão aqueles com que você mantém relacionamento. Uber, o fornecedor de telefonia, o fornecedor de agência de viagem e assim por diante. Bom, a gente também tem aqui o cockpit do DPO, né? É uma brincadeira que a gente fez, mas já está virando realidade, tá? Nós temos um cliente que a gente está montando o cockpit do DPO. Nota que esse cockpit do DPO ele tem um corte de segurança. Nem tudo que você vai fazer para a LGPD é segurança. Às vezes você fala, não, vou botar a segurança na mão a LGPD na mão da área de segurança cibernética, e a LGPD é segurança. Não é segurança. Tem um monte de coisa que é jurídica. A LGPD é multidisciplinar. Porém, quando você olha o cockpit do DPO, você tem um corte de segurança, você tem um corte jurídico, você tem um corte de RH, você tem um corte de atendimento à exigência tributária, você tem um corte contratual, principalmente se você tem muitos clientes e fornecedor que você troca base de dados. Então, tem casos, nós temos um caso aqui que a gente está montando um cockpit desse jeito assim para você monitorar. Imagina, uma empresa de telecomunicação tem 30 milhões de clientes. Cara, o que vai entrar de requisição de titular, então, prevê-se um monitoramento, sim. Também, né, nós estamos totalmente integrados com o Teams, tá? Então, você pode fazer a sua gestão usando o Microsoft Teams, e cada vez mais nós estamos integrados e lançando novos recursos. Esse é um processo também bem interessante. Então, essencialmente é isso. Vou passar a palavra aqui para o nosso amigo Eduardo Poggi, que vai falar um pouquinho mais sobre processos de segurança e também sobre Security Assessment para atender a LGPD. Pode, por favor. Beleza, pode. Vou desligar meu microfone aqui. Um abraço, obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço a participação de todos aí. E segurança cibernética será algo imprescindível nas empresas, cada vez mais imprescindível também para a LGPD, né? A gente sempre faz a brincadeira que a LGPD são dois termos, eu sei, é legal e proteção de dados. Então, quando a gente fala de proteção de dados, ela fala de proteção cibernética, né? Propriamente dito, tá? Então, primeiro, é um prazer, meu nome é Eduardo Poggi, eu sou responsável pelas soluções de cloud, de gestão de riscos em cloud da Modo, todas as soluções que a gente oferta no mercado, incluindo essa solução de avaliação de maturidade com o SIS Cybersecurity Framework, né? Apesar de eu ter uma quantidade grande de slides, eu vou focar em alguma coisa assim específico para segurança cibernética, né? Falar um pouquinho do desafio de segurança cibernética, falar do NIST Cybersecurity Framework, falar um pouquinho do SIS Critical Security Controls e vou falar essa oferta que é essa avaliação de maturidade que a Módulo tem disponível para vocês no mercado, né? Eu gostaria de começar primeiro por essa tabela do MITRE. Quem não sabe, o MITRE é uma organização sem fins lucrativos, né, que trabalha integrado com interesse público, né, os governos federal, estadual e local, em diversas áreas, incluindo assim, proteção de ameaças cibernéticas e resiliências cibernéticas, né? Na realidade, essa lista é uma lista de táticas invasivas que existem, ou seja, de conseguir um acesso inicial, uma execução de alguma coisa no seu ambiente, persistência, por aí vai. E essa tabela de técnicas e ataques, ela funciona para você melhorar, para que as empresas melhorem os seus controles internos a partir do entendimento dessa lista completa de phishing, script, execução, todos focados nessa ação. Eu peguei emprestado essa apresentação, esse slide da Microsoft, a Módulo é parceira da Microsoft Gold, onde você pode observar aqui, né, desde o processo de phishing até a entrada dentro do seu ambiente, executando uma exploração, executando um comando, um controle,
fazendo a persistência, executando o movimento lateral, comprometendo uma conta privilegiada e comprometendo o domínio que controla todo o seu ambiente e retirando dados esses que podem ser dados, né, vamos dizer assim, sensíveis, dados pessoais sensíveis, que, vamos dizer, de alguma forma vão impactar e vão afetar a sua conformidade com a LGPD. Importante que a gente entenda é que esse processo, o desafio dessa segurança cibernética, ela está presente tanto em ambiente onde é on-premise, ou seja, dentro dos seus perímetros de infraestrutura, quanto no ambiente cloud, né? Então, agora, com essa atividade moderna, né, onde todo mundo trabalha em qualquer lugar, de dispositivos diferentes, a partir de redes diferentes, a gente começa a enfrentar esse desafio cada vez maior devido a essa variedade vamos assim, de funções e variáveis que afetam a segurança, né? Então, para trabalhar, para atuar nesse conceito, né, para atender esse conceito de segurança, surgiu o termo que a gente chama de Zero Trust, né? E esse Zero Trust é uma arquitetura, né, de segurança que foca nesse modelo de trabalho, nesse modelo moderno de trabalho. E não é um termo novo, né? Esse termo vem desde 2004, na sua evolução, desde o Fórum de Jericó, onde a gente vê claramente uma necessidade de desperimetrização, ou seja, ao invés das coisas estarem dentro do seu ambiente de perímetro de proteção com firewall, você começar a tirar isso daí de dentro para habilitar esse conceito moderno, de trabalho moderno, onde qualquer pessoa trabalha das suas casas, dentro do seu ambiente, com a proteção adequada e com, vamos dizer assim, a empatia digital, ou seja, sem causar essa fricção, essa problemática que a segurança sempre foi vista dentro das empresas. E evoluiu agora, porque a gente tem de 2020, que é o NIST, que é a arquitetura de Zero Trust, que foi, isso é bem recente, né? É um paper da própria, de agosto de 2020, é um paper do NIST sobre esse conceito de Zero Trust. Então, basicamente, o Zero Trust é uma nova, ele foca nessa nova era de segurança para esse trabalho moderno, onde a gente, dentro desse conceito, está sempre verificar, ou seja, considerar que você vai estar sempre, vamos dizer assim, vulnerável. Então, a gente precisa acompanhar sinais das identidades, a proteção das identidades, os pontos que estão acessando, os endpoints, ou os ativos que estão acessando, que dados estão sendo utilizados, quais são as aplicações web e infraestrutura e rede. Então, na realidade, esses 6 pontos são pontos que precisam, vamos dizer assim, ser verificados e distribuem sinais para que a gente possa garantir que essa segurança está adequada. Então, esse novo mundo, né? Você tem parceiros, clientes e empregados integrando a sua solução aí no ambiente cloud. Você tem o conceito de cada um tem o seu próprio dispositivo agora, seja mobile, seja notebook, uma explosão de aplicações cloud. Conceito de eu não tenho mais perímetro, ou seja, qualquer um que tenha, que seja autenticado e tenha as condições adequadas vai usar meus dados. E você tem uma explosão de sinais, porque está tudo na web, então você consegue monitorar esses sinais. Então, nós temos alguns princípios novos, né? Verificar sempre explicitamente, usar o conceito de menor privilégio e assumir que a gente está sendo atacado sempre, assumir que a gente está vulnerável. Com base nesses conceitos, o que a gente pensa? Como é que eu vou me proteger? Eu vou me proteger, né, a partir desse mundo todo, a partir de controles de gestão de segurança cibernética e controles de configuração nos meus diversos sistemas aplicativos, inclusive os endpoints, que são onde estão as proteções lá no ponto final, por isso chama-se endpoint, quem está acessando. Eu tenho que se verificar se esse dispositivo está saudável para que eu libere o acesso a ele, aos meus dados. Eu tenho que verificar se a aplicação que essa pessoa está utilizando é autorizada para usar os meus dados. Então, você tem um conjunto de controles de nível mais de gestão e os controles níveis mais técnicos, tá ok?
para nós fazermos essa avaliação de níveis de controle, tanto do nível mais alto quanto do nível mais baixo, eu preciso de um framework de controle de segurança cibernética. E é isso que o CIS, Critical Security Controls do CIS faz. Existe um relacionamento, eu vou mostrar mais à frente, entre o CIS, CSC e o NIST, e o NIST é um framework de programa de segurança cibernética que tem mais detalhamento, como o Fernando muito bem falou, em se comparando com a ISO 27001 até a ISO 27002, e ambos são decorrentes de, vamos dizer assim, de um framework de gestão de riscos, que é, vamos dizer assim, a nossa doutrina, a nossa diretriz de gestão de risco. O que nós fizemos na Módulo foi estruturar todo o processo de gestão de risco genérico e construir essa aplicação, esse conceito dentro de um modelo de gestão de risco para segurança cibernética. Ou seja, todas as atividades ou funções e práticas de gestão de riscos, elas se encaixam numa interseção dessa. Ou seja, eu tenho que identificar riscos, comunicar, fazer o monitoramento, registro e relato e assim por diante. O que nós fizemos, então? Nós pegamos o NIST Cybersecurity Framework e estruturamos dentro desse modelo de gestão de funções. Vejam que nós temos diversas funções aplicadas aqui: identificar, proteger, detectar, responder, recuperar. É o básico, tá? E esse NIST, a gente encaixou todas as funções dentro desse meta-framework de gestão de risco, que é um framework que se encaixa a qualquer gestão de riscos em qualquer ambiente. Tá? Então, a gente consegue distribuir isso. A partir do NIST, a gente consegue, entender quais são os pontos de controle que eu tenho que implantar, tanto do nível mais alto quanto do nível mais baixo. Se a gente fizer essa comparação entre o inventário de ativos, tá? Entre o que a ISO 27001 detalha e o que o CIS, Critical Security Controls, detalha, a gente vê que eles são muito mais detalhados do que o da ISO 27001, e é por isso que o mercado todo utiliza o CIS, Critical Security Controls. Tá? Falando do CIS, acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto. O CIS é uma entidade que também é sem fins lucrativos e aproveita esse poder de todo mundo integrado, dessa comunidade global de TI, para proteger as organizações públicas e privadas. Ela fornece isso através de 2 serviços básicos, tá? O CIS Benchmarks, que são as melhores práticas de configuração segura de um sistema, essa parte aqui de baixo, tá? E os CIS Controls, que são um conjunto de ações de defesa cibernética, tá? Que tem como foco proteger ou implantar processos de gestão focados na parte de defesa cibernética, na defesa de segurança da informação também. Tá? Então, descendo um pouquinho, eu não quero me alongar muito, o que são esses benchmarks? São diversas configurações de segurança para diversos sistemas, tá? Disponibilizados, que permitem você robustecer esses sistemas e dispositivos de tal forma que você evite, vamos dizer, as técnicas e as invasões mais comuns, conforme o Mitri falou. Por outro lado, nós temos os controles de alto nível, foi esse que o Fernando apresentou, e eles se dividem em controles básicos, controles fundamentais e organizacionais. Tá? Vejam que nós temos os básicos, ele tem uma lista, uma sequência de execução. Primeiro eu tenho que conhecer o meu hardware, conhecer o meu software, para depois eu fazer uma avaliação de vulnerabilidade, tá? E depois começar a fazer as outras ações, ou seja, controlar o uso de credenciais privilegiadas, de identidades privilegiadas, fazer a segurança de configurações, e aqui reside onde entra o CIS Benchmarks, ou seja, todas as configurações de robustecimento estão consolidadas aqui, e eu tenho que fazer um monitoramento e análise de log, ou seja, para entender o que está conhecendo. Esses aqui são os básicos. Nós temos fundacionais, fundamentais, e dentro do fundamentais a gente vê aqui, Data Protection. Data Protection
envolve dentro dele um conjunto de controles que tem que ser implantados para aumentar o nível de proteção das informações e dados sensíveis ou dados pessoais sensíveis dentro da sua empresa. E você tem diversos outros controles que devem ser aplicados, são controles de gestão, por exemplo, fazer a segurança de aplicações e sistemas, ou seja, quem faz desenvolvimento de sistemas e aplicações precisa estar preocupado com a questão de segurança. E aí a gente, levando aí para o que o Fernando falou, ou seja, eu tenho que garantir que os meus sistemas e aplicações que acessam os dados estejam com a proteção adequada para garantir o menor privilégio no acesso a essas informações. E aí a gente separa quem acessa dado, ou são pessoas diretamente, ou são sistemas e aplicações. E aí a gente invoca aqui no Security Awareness e Training para também as pessoas ficarem focadas em saber o que podem fazer com aquela informação. Então, em resumo, nós temos os controles que são de inventário de hardware, gestão de contas privilegiadas, gestão de configurações, vulnerabilidades e logs, e o que o Fernando falou, que atende aí o artigo 48, a parte de gestão de incidentes também está sendo tratada aqui dentro do CIS Critical Controls, tá? E, novamente, eu volto a falar que a conscientização de usuários é um fator preponderante. Acho que é a máxima de que segurança, o elo mais fraco da segurança são as pessoas, e a gente entende que a gente tem que conscientizar as pessoas, mas, claro, que a gente tem que implantar proteções para que evite que uma pessoa pegue, por exemplo, uma conversa, uma informação que está no Teams e passe, sei lá, para uma conversa no WhatsApp e assim por diante. Isso pode ser feito, sim. Tá? Estendendo um pouquinho para a cloud, o CIS também lançou o CIS Controls Cloud Companion Guide, que faz a referência dos todos os controles associados à infraestrutura como serviço, plataforma como serviço, software como serviço e funções como serviço, orientando que onde tem a aplicabilidade entre cada um deles e os controles do CIS. Tá. Descendo mais um pouquinho, né, a gente tem, conforme falou, o CIS eles têm os grupos de implementação. Esses grupos de implementação estão associados ao tamanho da empresa e à expertise de segurança que a sua empresa tem, para que você aplique os controles. Então, se você é uma empresa pequena e que tem recursos limitados, eles têm um mínimo que você tem que fazer aqui, por exemplo, para controle de inventário de hardware. Você tem que, pelo menos, manter um controle detalhado de inventário e ter como você verificar quais são os ativos que não estão autorizados a entrar no seu ambiente. Claro, com uma empresa maior, além deste, você tem todos os outros controles que são aplicáveis aqui para essa empresa. Tá? No de configuração também nós temos o CIS, ele tem um detalhamento, que é buscar você garantir que esse equipamento, que esses sistemas estão robustecidos, os softwares, quando chegam dentro da sua empresa, né? Porque quando você compra de fábrica, muitos sistemas não chegam seguros e prontos para uso. Então, você tem que fazer esse robustecimento para garantir que aquele equipamento está saudável para usar os seus dados. Tá? Aqui, mas mais o Risk Manager. A gente tem como fazer essa verificação também utilizando o Risk Manager dentro do ambiente tecnológico. Quem tiver o Risk Manager, nós temos os nossos coletores ovais que permitem que a gente faça isso no ambiente. Tá? E qual é a nossa solução? Que a gente já fazia, mas a gente está robustecendo também essa avaliação de maturidade, né, para o CIS Top 20, para a LGPD. Basicamente, a gente faz uma avaliação de maturidade, então a sua maturidade vai de 1 até 4, então a gente aplica questionários e avaliações tecnológicas de tal forma que a gente consegue produzir uma visualização e um insight com um indicador de qual a maturidade de vocês dentro do CIS Top 20, ou seja, de tal forma que a gente entenda que o que eu posso fazer para aumentar cada indicador desse para um nível desejado. Então, eu tenho uma visualização do indicador e a ideia é que a gente monte um plano de ação para que
estruture como um plano de ação como resultado dessa avaliação para que você ganhe maturidade. Essa avaliação, ela envolve dois tipos de verificação, né? A gente faz uma coleta de dados com um aplicativo nosso, tá? Para verificar no ambiente on-premise, tudo ambiente on-premise, no seu Active Directory, no SharePoint e nos seus endpoints, ambiente Microsoft. E também a gente faz uma avaliação no seu ambiente Azure AD, ou seja, no seu ambiente que atua no cloud. Ou seja, você deve ter, quem tem vamos dizer assim, um conceito de infraestrutura híbrida, tá? Para atender, para usar o Teams, para começar a fazer esse trabalho remoto com as pessoas, com essa, vamos dizer assim, com esse modelo de trabalho mais moderno, deve ter a sua identidade. Então, a gente também avalia essa maturidade e a gente produz um relatório, nós produzimos um relatório, né, com recomendações baseadas nessas coletas, tá? Então, a gente tem um resultado de risco, né? A gente, por exemplo, aqui a gente verifica se o seu parque tecnológico está com os últimos patches de correção, informa quais são as versões dos seus sistemas operacionais para orientar a atualização, ou seja, sistemas operacionais que estão com versão que não são mantidas pela própria Microsoft. E no caso do Azure, a gente identifica quem são os usuários que não tiveram acesso, quantos usuários são privilegiados, para evidenciar algum nível de maturidade dentro do seu ambiente tecnológico, tanto on-premise como cloud, e atendendo ao SIS, ou seja, relacionado com o SIS, né? Basicamente, a gente faz um processo de preparação desse ambiente, isso aqui leva basicamente 3, no máximo 4 semanas. A gente faz um kickoff, fazemos o setup da ferramenta interna, fazemos um scan de ativos e entrevistas com os nossos especialistas em SIS e produzimos um relatório no final com um plano de ação para que vocês saiam de uma situação atual. Primeiro tem que conhecer a situação atual e entre vamos dizer assim, um ciclo de melhoria contínua para o ambiente de SIS, para o seu ambiente tecnológico cloud on-premise, com recomendações definidas. E a ideia é que essa avaliação de maturidade, ela não funciona, não é só para o LGPD. Essa avaliação de maturidade é uma solução da módulo que ela é aplicável para LGPD, mas quem já tiver com 90% de LGPD implantado, mas queira fazer a verificação de maturidade ou que está mais focado em segurança cibernética, pode fazer, que é uma solução integrada com a LGPD e é uma solução que ela também funciona em separado. Então é isso, pessoal. Eu acho que deu para dar uma visão geral do SIS, dar uma visão geral de como isso está integrado no processo de gestão de risco, dar uma visão geral qual é a oferta que a módulo tem para endereçar esses problemas, tanto de controles de alto nível como controles de baixo nível, e aumentar a sua postura de segurança no seu ambiente para atender a LGPD. Aí eu passo aí agora a palavra para o Fernando, para dar continuidade e fechar as dúvidas que podem estar surgindo aí. Obrigado, Poggi. Deixa eu só botar aqui na telinha. Bom, pessoal, nós vamos fazer responder algumas perguntas, né, que estão aí, acho que todos estão vendo. Ô, Poggi, enquanto você bebe uma aguinha aí, eu vou responder algumas perguntas. Tem uma pergunta interessante do Marco Zani, acho que você pode ajudar, tá? Se você puder dar uma lida aí enquanto você bebe a sua água. Então é o seguinte. Então, pessoal, o Zé Hernandes, tudo bem, Hernandes? Quanto tempo, hein, cara? Ele fez uma pergunta: como fica definitivamente a figura do DPO? Pois ele não pode ser um deus. Só baseado nessa sua pergunta, quem conhece mais desse assunto é o Alberto, mas eu pesquisei aqui no Google, né, que você não precisa mais ser inteligente, só precisa de 5 minutos para buscar no Google. Ele não seria um deus, ele teria mais um São Mateus. São Mateus é o padroeiro dos auditores. Eu acho que o DPO ele tem mais a ver com essa função de monitoramento, mas com certeza vai surgir também daqui a pouco um padroeiro do DPO que não seja o mesmo das causas impossíveis, né? Então, a questão é o seguinte: como é que fica a figura do DPO? Primeiro, o DPO ele deve preservar a proteção de dados e a privacidade. Ele precisa ter independência da operação.
ele precisa fazer relacionamento com os titulares, com as outras organizações e também com as autoridades, não só a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas também apoiar o jurídico, por exemplo, em casos que envolvam dados pessoais que estejam no judiciário. Então, o DPO ele é obrigatório, tá? Aí eu já junto isso aqui com uma outra resposta. Se vocês quiserem mandar mais perguntas, tá? Ou completar a nossa resposta aqui, uma segunda resposta, né, na pergunta do Décio, que ele perguntou se o simples fato de uma empresa ter os dados de funcionário obriga ela a seguir a LGPD. A resposta é sim, Décio. Qualquer tipo de dado, tá? Obviamente, existem algumas alternativas para isso. Você pode até terceirizar alguém para tratar, mas a responsabilidade continua sendo sua. Um ponto é isso, por exemplo, suponha, você tem uma folha de pagamento e você entregou essa folha de pagamento para uma outra empresa. Seus funcionários falam direto com a outra empresa. Existem alguns casos assim. Você é o controlador, essa outra empresa é um operador. A responsabilidade continua sendo sua. Veja que em diversos casos a lei fala em responsabilidade do controlador, independente se ele está tratando os dados ou se um operador está tratando dados. Mas o operador e o controlador, eles têm responsabilidade solidária. Então, com isso aí, realmente, você vai montando a sua estrutura e o seu processo de proteção. Então, se você tem os dados dentro da sua casa, você que precisa implementar a segurança. Se você tem os dados junto a um fornecedor, que seja ele um processador de folha de pagamento, que seja ele um plano de saúde, então você vai sempre estar tratando com cláusulas contratuais, ou seja, a legislação fala isso, tá? O controlador precisa orientar o operador com relação à segurança. Vai ter um grande cruzamento, né, de trocas de dados. Aí você considera agência de viagem, plano de saúde, cartão-refeição e tudo mais, que são operadores que vão estar te apoiando. Então a resposta é sim, tá? A empresa que tem dados de funcionários obriga ela a seguir qualquer tipo de dado pessoal, seja seu, seja de terceiro, tá? Eu vou aproveitar, antes de passar para o POG, fazer a resposta para o Jairo. Como é que é comercializada a solução? Se é licença de software, mais suporte, mais consultoria, mais treinamento? Resposta é sim, tá? O nosso modelo típico é um setup e mais uma assinatura, tá? Nós temos também serviços de apoio e de retaguarda que nós podemos ajudá-lo, Jairo. Então, nós fornecemos software, fornecemos assessoria, consultoria, fornecemos retaguarda técnica e fornecemos também bases de conhecimento. A nossa live de quarta-feira falou, inclusive, bastante sobre isso, sobre templates que nós fornecemos para ajudar você a ganhar velocidade. Pessoal, antes de passar para o POG aqui, se vocês quiserem mais informações, contato com a nossa equipe, esse QR Code aí, esse Bit.ly, eles permitem que você preencha um formulário, nós não vamos ficar botando pessoas, pitbull, em cima de vocês para buscar informação, mas é um contato soft que a gente faz e podemos atendê-los rapidamente, tá? Basta preencher esse formulário. Pode, por favor, temos a pergunta do amigo lá. Estou vendo aqui, Marcos Zani, né? Ô, Marcos, tudo bem? Você sabe que o PCI ele tem alguns requisitos de proteção de dados que são exigidos, já os requisitos 1, 2, 3 e 4, tá? Exigem a proteção do seu dado de cartão de crédito quando ele trafega ou quando ele é armazenado no seu ambiente. Tem alguns requisitos lá, que são requisitos que exigem, vamos falar aqui do termo da LGPD, anonimização, ou seja, ele seja convertido num hash para que você não consiga ler de volta. Então, se você, dentro do teu ambiente, você tem a proteção adequada atendendo o PCI, claro que você está atendendo a LGPD. Tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, se você passa o número desse cartão para a companhia aérea, aí ela passa a ser, vamos dizer assim, uma operadora sua e ela tem você está passando esse cartão por algum tipo de tratamento, e esse tratamento tem que ser registrado e você tem que monitorar que ela só pode usar essa informação para esse tratamento, garantindo a proteção que tem que ser implantada lá. Então, resumindo, o PCI exige a proteção desse dado de cartão de crédito. Se você, além do cartão, passa alguma outra informação, nome, CPF ou qualquer outra informação, você tem que ter um processo de proteção desses dados que são tratados por você e operados pela agência de viagem. E as pessoas estão assustadas, ligam para a gente todo dia. Oi, posso falar?
Sim, por favor. Bom, peraí, esse negócio do cartão. O cartão de crédito. Tem um cliente que telefona para mim e diz assim: olha, emite minha passagem que eu quero embarcar agora, ou coisa, e me passa o cartão. Eu sou obrigado pelo sistema da IATA, que eu emito o bilhete, e registrar ele num GDS, ou Amadeus, ou Galileu, ou Ordspain, emito a passagem com o número do cartão, mas tudo isso é passado para a companhia aérea. E depois que eu termino de fazer a operação, eu tenho a cópia da passagem que aparece XXX lá onde tem o cartão, e tudo é jogado fora, não se guarda nada. E tem países, que eu escrevi aí outra pergunta, por exemplo, a Portugal, a Espanha, exigem, e os Estados Unidos também, se eu não colocar essas informações, a passagem é bloqueada, eu não posso emitir, e que pede o nome do passageiro completo, a data de nascimento, o sexo, o número do passaporte, o país da emissão do passaporte, tudo isso são informações que a gente põe numa reserva para poder emitir a passagem. Eu não sei qual é, e nós já temos, eu e várias agências, somos obrigados a ter um PCI DSS registrado com a IATA. Eu tenho tudo isso registrado com a IATA, todo ano a renovação do PCI. Eu tenho que fazer mais alguma coisa? Fernando, eu acho que tem transferência internacional aí também, né? Focada aí dentro, né? E o quê? A transferência internacional que o Poggi falou. Marcos, não, mas espera aí. Quando eu telefono, desculpe, quando eu telefono, às vezes eu sou obrigado a telefonar para uma companhia aérea que no exterior, o central de reserva, ela diz todos os dados, estão falando, não sei o quê, nós estamos regidos pela lei patativa, tem uma série de coisas, fala, dizendo que dá tudo seguro. Realmente, que mais que eu tenho que fazer, eu não sei. Tem que fazer, eu tenho que ter um controle, tem que o pessoal não tem, nós somos todos, a agência de viagem é uma coisa pequena agora, tudo está aliás, está tudo parado mesmo por causa da pandemia, e tem algumas emissões que se faz, e continuamos há anos. Eu tenho agência desde 1991, nunca tem problema. Marcos, olha só um ponto. Você perguntou se precisa fazer mais alguma coisa. A resposta é sim, tá? O PCI ele é um bom ponto de partida, porém ele só trata dados de cartão de crédito. Outros dados pessoais, número de passaporte, etc., estão dentro da LGPD. A boa notícia é que o IATA ele tem algumas regras interessantes sobre proteção de dados e privacidade, até para tratar todos os componentes da cadeia produtiva. Então, a partir do momento que esteja dentro desse processo, suponha o seguinte: eu vou pegar a lista das pessoas que compraram passagem comigo e vou oferecer para ele comida orgânica, vou oferecer qualquer outra coisa que não esteja dentro desse processo. Obviamente, isso aí sai da legitimidade que um processo organizado como o do IATA te passa. O princípio não existe, tipo assim, licença aberta. As licenças, os consentimentos que são dados são específicos, não são abertos. Não tem aquilo lá, eu posso usar seu dado pessoal para qualquer coisa. Não, posso usar seu dado oficial para emitir passagem. Se você vai aproveitar, abrir uma nova linha de negócios e convidar aquela pessoa, é um novo consentimento que precisa ser feito. Tudo bem. Agora, a nova exigência da IATA é que se coloque o telefone do passageiro celular quando ele está no exterior, porque as companhias aéreas, às vezes, têm que mudar horário de voo, qualquer coisa no exterior, e eles entram em contato direto com o passageiro. Então, nós somos obrigados a colocar essa informação na reserva. E isso está lá, o nome do passageiro e o telefone dele. Eles pedem celular porque não adianta colocar o fixo daqui. Claro. E tudo isso são exigências. Então, esse que é o ponto. Eu acho que vale, se eu não me engano, a comunidade europeia ela possui uma normativa especificamente para a agência de viagem. Eu estou com o contato do senhor, vamos fazer uma pesquisa aqui, mas eu acho que tem uma guideline para isso. E aí nós passamos para o senhor. Não é europeia, não, os Estados Unidos também, que são mais rígidos ainda. Mas a europeia é porque ela é casada com a GDPR. Então, essa guideline eu acho que é interessante. Tá? Eu vou pesquisar aqui e encaminho. Então, pessoal... obrigado. Ok? Nós temos o SLA aqui para terminar meio-dia, tá? Podemos até continuar aqui, vocês podem nos procurar, clica e coloca... podem mandar pelo formulário que está aí no QR Code, podem ficar à vontade. Estão à disposição de vocês.
Então, vamos responder mais duas perguntas. Pode dar uma olhadinha na pergunta do Giovanni aí, que eu vou responder aqui a pergunta. Ó. O José perguntou se pode compartilhar. Sim, ele vai ser compartilhado, vai estar no nosso YouTube. O Rony pergunta sobre Discovery. Rony, tem uma coisa que é importante, tá? Com relação a Discovery. Sim, nós fazemos Discovery nesse serviço, identificamos por palavra-chave quais são os bancos, quais são os locais onde tem dados, mas tem um ponto que é mais importante que o Discovery, que é o monitoramento, tá? Porque o Discovery você vai trabalhar em cima de dado que está inerte. O monitoramento, você vai trabalhar em cima de dado que está circulando por e-mail, está sendo baixado, exportação de sistema para arquivo CSV, tudo isso aí o monitoramento vai te pegar. O Discovery você vai ter que rodar várias vezes. O Discovery ele é muito falado, tecnicamente ele é atraente, mas ele não traz vamos dizer assim, um resultado assim, muito efetivo para a real implantação. Ele é interessante, o técnico adora o Discovery, mas para a implantação em geral, eu acho que ele não traz muita informação, inclusive porque ele deixa de fazer busca em vários lugares. Um Discovery ele vai resolver uns 40% do seu desafio. Mas, de qualquer maneira, é interessante. Tá? Dentro de um contexto, ele é interessante. Nós também fazemos ele. Pode, você pega aí a pergunta do Giovanni, por favor? Claro. O Leandro mandou... Deixa eu só responder a pergunta do Leandro. Parabéns, obrigado. Uma dúvida muito grande. Leandro, essa hora, cara, dúvida grande. Tem uma dúvida muito grande quanto ao princípio da disponibilidade de dados pessoais. Podemos interpretar que esse é o mesmo princípio da disponibilidade da segurança da informação, uma indisponibilidade de um sistema que abrir para a LGPD, ou seja, se a segurança, né, ela é confidencialidade, integridade e disponibilidade, se a falta de disponibilidade também pode gerar ações. A resposta é sim, tá? A segurança não é só vazamento. O que acontece? Romanticamente, o que é visto acima da superfície é o vazamento. Ele aparece, ele é sensacional, ele dá capa de jornal, mas existem várias questões, principalmente questões administrativas. Acesso indevido dentro da empresa. Quer ver um caso curioso que aconteceu na Europa? Um hospital que tinha não médicos com acesso ao prontuário do paciente. Tinha médico que não era do grupo que tinha acesso ao prontuário do paciente. Isso não teve nenhum vazamento, só o fato de ter esse tipo no controle de acesso dele gerou ações. Mas a lei é bem clara com relação a isso, tá? Indisponibilidade ou mesmo alteração indevida de dados ou preservação de dados não atualizados também pode gerar esse tipo de problema, tá? Peraí, só um minutinho aqui. O Wellington falou... Oi? O Wellington falou aqui, ó, sobre a questão, verifiquei que a MP 959 só entra em vigor após o veto dos demais dispositivos. É verdade, a expectativa é que saia a decisão do presidente, o prazo dele até o dia 17, e a LGPD começa a valer, qualquer que seja a decisão do presidente, aproximadamente a partir do dia 18, na verdade, até o dia 18, que deve ser a expectativa. Fernanda, tudo bem? Beijo para você aí. Se nós podemos compartilhar, sim, vamos compartilhar. E é isso. Vou deixar o POG, eu já despeço de vocês, muito obrigado, estamos à disposição, contem conosco. POG, você encerra. Obrigado, pessoal. Vou responder do Giovanni e vou encerrar. A pergunta do Giovanni é a seguinte: Fernando e Alberto, vocês consideram que os servidores públicos são considerados operadores numa instituição pública ou são apenas braços do controlador no tratamento de dados? Eles poderiam ser responsabilizados individualmente ou apenas internamente a partir da cobrança do controlador? A minha visão é que uma instituição pública ela pode ser controlador e pode ser operador, dependendo do poder que ela tem para definir o que pode ser feito com o dado. O servidor público ele é um funcionário de um controlador ou de um operador. Então, ele vai ser, se tiver algum vazamento, alguma coisa, ele tem um processo administrativo, mas a responsabilidade pela LGPD é ou do controlador ou do operador. Fernando, se quiser me corrigir aí... Legal. Só para falar um pouquinho, Pode, é porque isso que o Giovanni levantou é um ponto importante para todos, tá? Porque já estão sendo publicadas pessoas físicas como controlador ou operador dentro de uma empresa. Não existe isso. A única pessoa física que é nomeada é o DPO. O DPO pode ser um comitê. Então, a resposta para a sua pergunta, vou ler literalmente, tá? Vocês consideram que os servidores públicos são considerados operadores numa instituição pública ou são apenas braços do controlador? Não são nem operador e nem braço do controlador. Cada um exerce a sua função e tem a sua responsabilidade. Para a legislação, não existe nenhuma das duas nomeações. Eles são pessoas que estão cumprindo as suas obrigações e as suas tarefas.
o DPO ou pessoas que sejam nomeadas para auxiliar o DPO, aí sim elas estão dentro desse processo. Existem, sim, algumas definições colocando pessoas físicas como operadores ou como controlador. Não, o controlador é a organização. Você pega uma organização pública, o CNPJ dela é o controlador. Ou o CNPJ dela é um operador. Pode ser um operador. Por exemplo, a Secretaria de Fazenda, que trata dados, né, que vindos de outras organizações, ela pode ser um operador, dependendo da atividade que ela está cumprindo. Então, a resposta é essa. Giovanni, qualquer coisa, estamos à sua disposição. Pessoal, muito obrigado. 12:06, passamos aí do nosso tempo. Nós vamos deixar esse material gravado. E, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Até a próxima vez. Tchau, pessoal.